Em época de eleições, nós temos vários problemas entre as pessoas que começam a se agredir por causa dos candidatos que escolhem apoiar e não aceitam as diferenças, quem pensa diferente. E esse é um assunto do programa Fé e Cidadania que nós queremos abordar neste programa da TV Lombardes. É sobre esse o nosso tema nessa entrevista. Use sua criatividade e se mantenha sempre na moda com os tecidos da Casa São Jorge. Tecidos de todos os tipos com padrões de qualidade. Casa São Jorge, na Avenida 25, número 190, esquina da Rua 8. Telefone 33 22 80 45. Rapidez e confiança em seguros para veículos, residências e empresas. Escolha Vilaça Corretora de Seguros, onde você encontra também seguros de vida, previdência e de viagens. Rua 24, 1581, entre 13 e 15. Telefone 3322 3532. Deixe sua casa do jeito que sempre sonhou. Móveis planejados, soluções personalizadas para o tamanho do seu espaço. Projetos 3D residencial e comercial. Orçamento sem compromisso. Móveis Carajás, Avenida 25, esquina Rua 22. Telefone 33 22 43 79. Hoje nós temos a alegria de receber aqui o Padre Antônio Kopitsky, que é da congregação do Sagrado Coração de Jesus, uma congregação também conhecida como os Padres Deonianos. Ele é o pároco atual da paróquia São João Batista, que fica naquela área nordeste aqui de Barretos, abrangendo ali o Zequinha Amêndola, né? Barretos 2, Califórnia, e Dom Bosco, aquele alto ali, né? Da cidade. E o assunto hoje é política, fé e política, Padre Antônio, porque nós estamos em época eleitoral, né? Isso. E muitas pessoas não têm assim um comportamento adequado de cidadãos nos debates. Acontecem injúrias, ofensas e até xingamentos, pessoas assim que os outros pensam diferente, começam a chamá-los de imbecis, canalhas, termos assim, às vezes até chulos. Seria bom o senhor comentar esse respeito do comportamento do cidadão em época eleitoral. Então, eu acho que nós vemos um momento de mudança de época, não é? Na nossa sociedade. E é o mundo pós-moderno que está aí, onde se realça o individualismo e o egoísmo também. Então, parece assim que a pessoa olhando para o seu lado, ela tem todo o direito de se defender como indivíduo e também pela liberdade que tem, a autonomia. E esse é um dos problemas, que à medida que eu me olho querendo olhar só a partir do meu ponto de vista, no mínimo eu estou sendo egoísta, subjetivista. E aí eu começo a pecar com relação ao relacionamento social, porque a sociedade é um todo de muitas pessoas diferentes com quem eu tenho relacionamento, com um número X de pessoas por dia, seja no meu trabalho, seja no meu lazer, no ir e vir para a minha casa, na minha família. Então parece que na atual sociedade, dada essa ansiedade de querer produzir, consumir e tudo mais, as pessoas estão perdendo um pouco esse lado do social, da convivência, do respeito ao próximo, respeito ao diferente. Porque pensa diferente, então já tenho que ter na conta como meu inimigo? Não é bem assim. Eu deveria pensar que o fato de ter uma pessoa na minha frente que pensa diferente pode ser um enriquecimento para mim, porque ela vai me mostrar aspectos outros que eu ainda não conheço. Então eu devia ter essa paciência, né, de perceber que toda pessoa que eu encontro a primeira vez não é um possível inimigo, mas é sim um possível amigo. Então não tem que partir de que a pessoa é inimiga, então até provar o contrário. Eu tenho que fazer o contrário, pensar que ela é amiga, é civilizada, é diferente do que eu, merece consideração e com ela eu posso estabelecer um relacionamento ético. Ou seja, o que seria ética no caso aqui?
É eu ter consciência dos meus valores, também da minha historicidade, naquilo que eu sou, naquilo que eu posso, mas respeitar que, no caso, o senhor é uma pessoa totalmente diferente, que também tem a sua história, também tem os seus valores e tudo mais, e que eu não devo querer estar aqui simplesmente para negar esses valores que o senhor tem. Ao contrário, respeitar e em acordo chegarmos a ter uma conversa agradável de crescimento para ambos os lados. Se a gente partisse desse princípio, que toda pessoa é importante, por ela ser aquilo que é, na sua individualidade e as suas peculiaridades, ter valores, trazer uma história pessoal e, além disso, talvez até uma formação razoável, ou nem muita formação, mas ela tem princípios e valores, então é por aí que eu posso estabelecer um relacionamento com essa pessoa e, com base nisso, crescer, digamos, nesse ambiente de mútua troca, crescer em ambos os lados. Devo eu crescer por aquilo que eu sou, por aquilo que eu tenho, e fazer a outra pessoa crescer. Então é o que a gente chama de ética. Talvez o que mais falta hoje em dia na nossa sociedade é a ética, exatamente por causa do egoísmo e por causa da liberdade pessoal. E nesses debates que acontecem acirradamente nessa época eleitoral, nós precisamos sempre lembrar, né, padre, que se até Deus respeita a liberdade e o modo de pensar de cada um, é claro que nós devemos ter o mesmo respeito para com os nossos semelhantes. No próximo bloco, eu vou pedir para o senhor comentar a questão justamente, e olha que é ano do laicato, quase terminando agora em novembro, né? Em que durante todo o ano se lembrou dessa fé e cidadania, ou seja, o direito que os leigos, direito e dever que os leigos e leigas têm de se envolver com política, mas saber como se envolver. Exatamente. O intervalo é rapidíssimo, nós já vamos voltar. Artigos escolares e para escritórios você encontra com certeza na Papelaria do Estudante, com mais de 20 mil itens para bem atendê-lo, com rapidez e qualidade. Papelaria do Estudante, Avenida 29, entre 26 e 28. Telefone 3322-8252. Serralheria JB. Portões de estruturas metálicas. Portões a partir de R$ 1.250, completos com a qualidade que você precisa. Pagamentos facilitados no cartão ou boleto bancário. Visite nosso showroom, Rua 34, entre 39 por 41, Baroni. Informações 3322 8080. Neste ano, dentre os vários candidatos à presidência da República, porque não dá para que a gente fique abordando também as ideologias ou as ideias ou as propostas de governadores, de deputados federais, estaduais, mas só pensando assim em candidatos, o padre Kopitsky, a presidente, alguns têm umas ideologias muito contrárias, até dogmas de fé, né, dos valores cristãos. E tem leigos e leigas que têm o dever de se envolver na política, mas às vezes vestem a camisa desses candidatos inconfiáveis. O que o senhor acha? Então, nós temos aí nesta eleição agora, temos vários candidatos e alguns até se dizem contrários aos princípios da Igreja Católica. Ou eu acho que é preconceito mesmo, né, que existe. Porque a Igreja Católica, nós sabemos, é uma instituição que não é de hoje, também não é de ontem, já de muito tempo, tem 2000 anos de caminhada, tem tido muita experiência ao longo desse tempo, se relacionou aí com vários povos e ela também sofreu muitas perseguições e tudo, mas sempre permaneceu de pé. Então, se tem alguém que sabe ser mestra da verdade, da justiça, também do amor e da fraternidade, com certeza é a Igreja. Penso que muitas ideologias estão surgindo no momento devido a filosofias modernas. Parece que aquela filosofia tradicional perdeu o seu sentido de ser, ou talvez
querem eles pensar assim. Então surgem novas filosofias, por conta delas ideologias, como diz o nosso Papa. Essas pessoas vestem essa camisa e depois acham que cada qual está certo no seu cantinho. Não é bem assim. É um dever do leigo cristão ele se engajar na política, trabalhar na política. Mas às vezes trabalha para candidatos que são contra essas ideias, né, esses valores. Então aí o que o católico cristão tem que ter é ponderabilidade, ponderar os vários pontos de vista, trabalhar essa questão da serenidade, nada de se exaltar, e saber dialogar com quem pensa exatamente o contrário, dialogar. Ou seja, somos adversários, mas não devemos ser inimigos. E tentar ver o que tem de bom. Agora, cuidar também para a gente não estar vestindo a roupa daqueles que têm um pensamento que também não é um pensamento completo. É um pensamento que se explica a situação de agora, mas e o depois? E o amanhã, como é que fica? Tem problemas que não é de hoje, é de 500 anos atrás. Então também não vamos conseguir resolver agora. Mas nós temos que trabalhar o diálogo. E nessa diferença nós temos que ter um mútuo respeito. Se a pessoa acha que nenhum dos candidatos presta, não pensa como eles, e talvez pense em voto nulo ou em voto em branco, padre. Então, o voto nulo e voto em branco não é adequado para o cristão. Ele deve procurar conhecer o que está sendo trabalhado, discutido e tal, deve dialogar, deve sentir alguém com essa capacidade de dialogar, não simplesmente alguém passivo que tem que acolher e depois fazer a opção na hora do voto. Ele não pode ser passivo. E se omitir é pior. Ele precisa realmente dar a contribuição dele, seja para um grupo pequeno, um grupo grande. A opinião dele é muito importante, no mínimo. E quando se dá o voto também se assume um compromisso de acompanhar, fiscalizar o candidato. Então por isso que a gente não pode simplesmente votar nulo. Se eu votar nulo ou em branco, eu estou dando chance para aqueles que são os mais espertos aproveitar da situação e tirar proveito pessoal. Então é eu que estou dando essa chance para eles. Tem que cuidar, porque em vez de eu estar contribuindo para o todo, para a democracia no caso, eu estou privilegiando grupos que são interesseiros e que têm essa preocupação de tirarem proveito. Então nós temos que, no mínimo, ser fiscais dessa situação, mas na medida que eu posso dialogar, participar da discussão dos problemas, eu devo contribuir com aquilo que de melhor eu tiver em termos de ideias e propostas. Nós vamos pedir para o padre Antônio comentar para nós no próximo bloco a respeito justamente desse bem comum que a igreja instrui, né, as pessoas em geral, que deve ser procurado. De acordo com uma tradição secular, por exemplo, a doutrina social da igreja, e às vezes tem pessoas que ficam taxando a igreja ou de esquerdista ou de direitista e rotulando, né? E o intervalo que nós vamos fazer é muito rápido e nós vamos pedir para o padre comentar esse assunto. Fique Zen. O seu dia a dia e sua casa merecem qualidade e bom gosto. O lugar certo é a loja Namastê, especializada em artigos indianos, roupas artesanais, cristais, pedras roladas, pêndulos, orgonites, acessórios em prata e bijus, colchas, incensos. Venha para Namastê, Avenida 21, 367, 14 e 16, 33 22 44 62. Do básico ao acabamento, escolha Comap. Todo mês com ofertas especiais. Pisos, revestimentos, porcelanatos, tudo em até 6 vezes no cartão. Construa mais barato com a Comap. Rua 36, esquina da Avenida 47. Telefone 3321-0200. Programa Fé e Cidadania, tratando de temas fé e política. A igreja se baseia na doutrina social já de séculos atrás, de Leão XIII, né? E tem que pregar esses valores para o bem comum da pátria. E, infelizmente, as redes sociais, tão importantes, né, para a formação humana, às vezes se transformam em instrumentos de ódio, padre. Rancor e raiva, que são coisas detestáveis, né?
fazem com que as pessoas transfiram para elas os seus ressentimentos. Então, é o que nós percebemos, infelizmente, né? A gente diz assim, às vezes as pessoas têm estupim curto. Eu penso que nós que somos católicos, nós temos uma longa tradição na questão da justiça social, trabalhando o bem comum. E ao longo da história, a igreja foi sempre aprendendo com os próprios erros e também com as situações desafiadoras que iam surgindo, para que ela pudesse ser uma mediadora, alguém ali que se pautasse pelo equilíbrio e pela oportunidade de crescimento de todos. Mas só que a pregação de alguns padres faz com que eles sejam rotulados. Ele começa a pregar pastorais sociais, justiça social, já é taxado de comunista, de petista, de esquerdista. Não acontece? Então, a justiça social é importante, ela tem que contemplar todos os lados, né? Se for para beneficiar só uma elite ou uma categoria, não é justiça social. Entra aí essa questão da justiça distributiva e entra a questão aí da oportunidade e liberdade que se deve dar a todos para fazerem valer os seus direitos. Aí, com base nisso, é que se pode estabelecer um diálogo. E o ódio jamais deve estar ali no meio. O ódio é raiva é energia que a gente usa porque a gente não pensa. Se a gente pensa, não usa da raiva. A gente considera o outro como um igual, como um parceiro com quem a gente pode dialogar. E aí eu acho que eu penso assim que se a gente se basear naquilo que são os princípios que a igreja já estabeleceu ao longo do tempo, dá para a gente fazer um bom diálogo, até mesmo com aqueles que não têm a mesma fé que nós temos, mas querendo o bem comum, com base na ética, no respeito, se pode dialogar. Mas procurar rotular a igreja de esquerda ou de direita, já não é um bom caminho, né? Essa questão de esquerda, de direita, rótulos, né? Já faz tempo que a gente vem conhecendo esses rótulos, né? Já lá na Europa, lá nos anos 60, antes já se falava quem era esquerda, direita e tal. Eu penso que não existe como rotular as pessoas, ou classificá-las, não existe isso. O que tem que existir é a preocupação com o bem comum, com a justiça social e o respeito com as individualidades, né, os direitos que as pessoas têm, para se estabelecer um diálogo e todos serem contemplados. Então não é porque fulano pertence a um grupo tal, facção tal, que tem mais direito, mais oportunidade. A pessoa que quer ter também oportunidade de contribuir com o bem comum, ela tem que trazer a disposição de dialogar, mostrando que ela tem valores e com base nesses valores se pode trabalhar a convivência social. E esses valores não podem ser valores materiais, no caso, tem que ser, em primeiro lugar, os valores espirituais. Entra a questão da honra, entra a questão dos princípios morais e éticos, entra a questão da historicidade das pessoas. Esses são os valores que têm que ser contemplados em primeiro lugar. Agora, quanto a aquilo que é o aspecto econômico, esse aspecto ele tem que vir, sim, contemplado, mas com base em princípios que já foram estabelecidos antes. Aí nós podemos dizer que o ser humano é um ser que pode consumir, pode produzir e tal, mas ele tem que ser considerado naquilo que ele é em primeiro lugar, depois naquilo que ele pode fazer. E nós temos aí milhares de candidatos em todo disputando vagas nas assembleias estaduais, no Congresso Nacional, no Senado Federal e os governadores e os candidatos a presidente. Bom, não é fácil ou é fácil hoje em dia pesquisar o perfil de cada candidato e escolher o melhor de acordo com a sua consciência, porque no Brasil nós temos tantos problemas de corrupção, de desvio de recursos públicos e uma imensa pobreza, né, em toda a área da nossa pátria, em todos os locais. Então, no nosso próximo bloco, nós vamos pedir que o padre também converse conosco a respeito de meios que hoje temos para pesquisar esses perfis dos candidatos, para na hora do voto escolher bem de acordo com sua consciência. O intervalo é rápido, já vamos continuar.
Agora você tem um lugar ideal e agradável para suas festas e eventos. Salão para 110 pessoas, com Wi-Fi, espaço infantil e cozinha completa. Fontão Festas e Eventos, na Avenida 15, entre as ruas 12 e 14. Portões eletrônicos, câmeras de segurança, cerca elétrica, concertina, lanças, interfones das melhores marcas e rápida instalação. Você tem na Suporte Automação, residencial e comercial. Ligue 3325-3715, Praça São Sebastião 144 Barretos. Muitas vezes nós vemos pessoas, e isso eu já assisti, pessoas que indo para os locais de votação, pegam qualquer santinho, qualquer panfleto na calçada, na rua, e votam naqueles mesmos, né, que pegou de última hora. Em outras vezes, a pessoa não quer perder o voto, ela procura saber quem está em primeiro lugar para dizer que ganhou, vota naquele. Padre, não é bem esse o hábito que a pessoa deve, né, exercer. Na hora do voto, a responsabilidade é muito grande e hoje tem como as pessoas procurar se informar quem é o melhor que merece o seu voto? Tem, mas a pessoa tem que fazer um esforço, porque se for olhar pelo celular, vem muita fake news e aí é difícil você selecionar e tal. Mas pode ser uma pista, um meio para começar uma pesquisa. E a pesquisa a gente pode trabalhar a partir de informações escritas, seja em jornal, sites de pesquisa, exatamente. De notícias. É preciso se esforçar para conhecer o perfil de cada candidato, a história e tal. A gente não pode ir votar pensando que tem que ser naquele que vai ganhar, ou aquele que está na frente. Está errado. Aquele que eu escolhi na hora. Ou aquele que eu escolho na hora, muito menos. Eu tenho que ver o que nós estamos realmente precisando para esse momento aqui no país, né? Ver qual é o perfil das pessoas que vão se encaixar dentro daquilo que é o que precisa acontecer. Eu estou falando ultimamente que para alguém ser presidente do Brasil agora teria que ter 500 anos de conhecimento de história passada e pensar nos próximos 500 anos. Até porque o meu fundador falou, em 1906, quando veio aqui no Brasil, ele andou 1 mês e meio no Nordeste, em Pernambuco, depois veio para o Sul, depois foi para o Uruguai, Argentina e voltou para a Europa. Depois ele escreveu, no Brasil não existe partidos políticos, existem facções. Então já naquele tempo existia esse problema, que nós temos que evitar, não é assim, tipo, a boiada vai naquela direção. Nós temos que ter consciência do que estamos fazendo e pensar nas consequências de um voto mal dado, né? Mesmo que ele escolha um candidato que ele sabe que não tem condições de ganhar, mas que ele acha que é o melhor, é nesse que ele deve votar. Ele tem que ter uma certeza de que aquele candidato merece o voto dele, para ele depois não se arrepender de ter votado errado. Então, se a gente pensar bem antes e estudar e comparar, tem como a gente errar menos. Mas a gente tem que fazer esse esforço. Se a gente não fizer esse esforço, corre o risco de a gente votar por impulso ou porque até a maioria está indo naquela direção e eu vou também. Não é assim. E, aliás, eu sempre digo, política tem o antes, durante e depois. O antes é isso aí, digamos assim, eu conhecer os candidatos e tal, analisar. O durante é a votação e o depois é que eu tenho que fiscalizar os candidatos que eu ajudei a eleger. Eu não posso simplesmente eleger e achar que terminou a minha missão. Durante os 4 anos, eu de alguma forma tenho que participar no mundo da política, no mundo das decisões, dos serviços que devem ser realizados, das políticas públicas e tudo mais, e continuar dando a minha contribuição. Ou seja, não é porque eu dei o voto, cumpri minha obrigação. Ao contrário, política é muito mais do que isso. E se for olhar bem, política seria a verdadeira arte de praticar caridade, né? O melhor modo de praticar caridade. Nós ainda temos que aprender muito isso aqui no Brasil. Tem muitas pessoas que ficam, parece que esperando membros do clero ou a igreja apontar um candidato, vota nesse, vota naquele.
não é correto, né? Os padres, os diáconos ou bispos apontarem candidatos para votar. A igreja não poderia fazer isso. A igreja não deve apontar nomes, mas ela pode dizer, o perfil de um candidato para ser presidente é esse, que o Brasil está precisando. Alguém que olhe para trás, 500 anos, alguém que olhe para frente, alguém que tenha um conhecimento da situação, tenha também capacidade de dialogar com as diferentes partes, alguém que tenha princípios éticos, princípios morais, que saiba dialogar e respeitar quem pensa diferente, que dê oportunidade de todo mundo estar colaborando e, sobretudo, que saiba fazer perguntas, mais do que dar respostas. Se souber fazer perguntas, vai fazer um bom governo. Então, penso que é por aí mais ou menos o perfil de bom candidato. Então, é nesse sentido que a igreja pode falar e orientar a respeito da política. E é um dever da igreja fazer isso, né? Sempre orientação. foi, e penso que ela é, de fato, uma interlocutora. Ela não é simplesmente alguém que só dá opinião. Ela também tem a opinião dela, tem os princípios, os valores que ela vai somando ao longo do tempo, né, ao longo dos séculos, e ela é alguém proativa nesse sentido. Ela tem que ser respeitada também, por causa que o que ela tem para oferecer é algo que em outras épocas também foi muito importante e não vai deixar de ser hoje. Nós queremos agradecer aqui ao Padre Antônio Kopitsky por esses esclarecimentos e é mais uma contribuição aí da Web TV Lombardes no programa Fé e Cidadania para que o bem comum do nosso querido Brasil seja sempre buscado. Obrigado, Padre. E ficamos por aqui. Até mais.